sabedoria está na sua casa, enquanto a sabedoria ela edifica a sua casa e ela prepara as 7 colunas que vão sustentar o seu lar, porque ela tem plena consciência que o seu lar pode ruir, ela tem plena consciência dos seus limites, ela tem plena consciência das suas falhas, ela tem plena consciência de que ela pode ceder às tentações, por isso ela tem que vigiar, orar, perseverar. A loucura não sabe nada, a loucura é ignorante, a loucura queima com uma coisa aí qualquer que seja, que não é uma paixão verdadeira. E o que a loucura faz enquanto a sabedoria está em casa? O versículo 14 diz: assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira. Quando a gente pensa pessoas que costumam, irmãos, nada contra aqui se alguém tem esse costume, até porque está chegando o verão, tem hora que dentro de casa é insuportável, né? Mas normalmente quando a gente pensa na figura de uma pessoa, de uma mulher, que é o dia todo sentado numa cadeira, no portão, normalmente ela ocupa que papel na rua? Fofoqueira. Né? Será que não tem nada para fazer dentro de casa? Será que não tem uma roupa para lavar, uma comida para fazer? Vai ver novela, pelo menos, então. Pelo menos vai vigiar a vida de gente de ficção que não existe. Embora, irmãos, eu creio que o texto pode ir além, por causa que a gente pensa logo na figura de uma fofoqueira que vigia a vida de todo mundo, menos a sua própria vida, e às vezes não toma cuidado com o que anda acontecendo no seu lar. Esse texto ele não se refere tanto à fofoqueira, porque se assentasse à porta da casa e nas alturas da cidade tomar uma cadeira, ela se assemelha mais ao papel da prostituta que fica nas portas, nas entradas da cidade, se oferecendo. Até hoje isso é assim, né? A Dutra normalmente às vezes é um local de prostitutas, é um local de travestis que se prostituem também. São as entradas da cidade. Então o que acontece? É alguém que não toma conta do seu próprio lar, que não toma conta da sua própria vida. Eu lembro, irmãos, de uma brincadeira quando eu era criança na escola. Não sei se hoje em dia tem essa brincadeira na escola. Era brincadeira de rabinho. O pessoal tinha mania de chegar num coleguinha por trás, pegar um papelzinho e colocar ali. E aí ficava aquele papelzinho para trás. Criança ali de cada coisa que não tem sentido nenhum. Por isso que criança é feliz toda a vida. Basta uma besteirinha, uma coisa que não tem nada a ver. Um papel colado, tá? E morre de rir, se escangalha, ele joga no chão. Né? É bom rir de besteiras, qualquer coisa assim banal, às vezes, irmãos. Mas o que acontece? Eu lembro de uma vez de um colega que botaram o rabinho nele. E aí foi na hora da saída da escola, e ele justamente foi um dos primeiros a sair, aquele mutirão de criança assim atrás, com ele lá na frente, todo mundo morria de rir atrás. Ele olhou para trás, ele viu todo mundo rindo, o que ele pensou? Não posso ficar de fora, pensou a rir também. Né? Então o que acontece? E aí a gente ria mais ainda, porque estava rindo dele mesmo, nem sabia que o motivo do riso era ele. E aí uma vez eu li num livro um escritor dizendo o seguinte, que nossos pecados são como imensos cartazes presos às nossas costas. Todo mundo enxerga, menos a gente. Sabe, irmãos, a gente tem que orar muito pelo filho dos outros. Porque aquilo que a gente às vezes acha que só o filho dos outros estão fazendo, o nosso está fazendo também. E a gente às vezes não sabe. A gente às vezes quer se enganar. Que Deus abençoe a nossa casa. Que a gente interceda pelo nosso lar, e por amar muito o nosso lar, a gente vai amar o lar de nossos irmãos, o lar das pessoas que nos cercam. O ser humano às vezes é tomado por tanta maldade, irmãos, que às vezes eu vejo isso dentro da própria igreja. Uma pessoa que está com o lar destruído, ela chega quase que vibrar quando ela vê que o lar do irmão também está sendo destruído. Uma pessoa que teve filhos que se desviaram, ela, ao invés de vigiar, de interceder pelos seus filhos, de clamar a Deus e pedir, irmãos, que se ajuntem
para orar. Parece que tem gente que se alegra quando o filho do irmão se desvia também. Sabe por quê? Agora a minha derrota é a derrota dele também. Meu Deus. Por isso que dizem que é muito fácil chorar com os que choram. O difícil é se alegrar com os que se alegram. Quando você não está experimentando a alegria que seu irmão está experimentando. E aí acusações, condenações, quando Deus chamou a gente para interceder, quando Deus chamou a gente para orar, quando Deus chamou a gente para abençoar. Por exemplo, uma das coisas que eu vi ali na porta do templo, e vi aqui também aqui na frente, é que tem o casados para sempre. E um dos símbolos, um desenho na apostila do casados para sempre é o farol. Por quê? Porque ele vai nos ensinar que a gente não tem que ter algo simplesmente para consumismo da nossa família, para abençoar simplesmente a nossa família. Mas o propósito do curso é eu cuidar da minha família, é eu tratar o meu lar, é eu aperfeiçoar a minha casa para que eu seja um farol que abençoa o lar de outras famílias. Se eu experimentei um mal terrível na minha casa, eu tenho que lutar ao máximo para que outras casas não experimentem o que eu experimentei. É assim que tem que ser. Para que a minha dor não seja a dor dos meus irmãos. Entender o propósito de Deus, já que eu passei por essa dor, é para que eu lute ao máximo e outros não passem. Quem sofreu, entenda no sofrimento que ele deve se esforçar ao máximo para que outros não sofram a mesma dor. E seja um farol. E não seja como a loucura, que sabe tudo que se passa na vida dos outros, na rua, enquanto a própria casa está sendo destruída. E aí a gente volta lá de novo, Provérbios 9, versículo 3. Porque a sabedoria, depois de cuidar da sua casa, ela não é simplesmente aquela que tem aquele entendimento: eu tenho que cuidar da minha casa. Versículo 3 diz aí, vamos ler juntos? Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. A sabedoria, ela não vai simplesmente se preocupar com a sua família. Irmãos, eu vejo hoje uma coisa seguinte: eu acho que a gente tem que cuidar primeiro do nosso lar, isso é claro, isso é evidente. A gente às vezes tem que vigiar e tomar cuidado com a nossa agenda, com as coisas que a gente faz, seja em meio à nossa parentela, seja em meio à igreja do Senhor Jesus, sem renegar a nossa casa. Isso é uma coisa que tem se falado muito. Sem deixar de cuidar da nossa família. Se a gente vai na igreja ajudar o filho dos outros, a gente não pode fazer isso deixando de cuidar dos nossos filhos. Só que eu vejo o seguinte, irmãos, a gente tem um problema sério de aprendizado e de amor, que eu vejo todo mundo já levando para um lado contrário. Eu vejo pessoas que não fazem nada na igreja e nada pela família dos outros, porque dizem assim: que eu adianta eu cuidar da família dos outros se a minha família está sendo destruída, se eu não cuidar da minha própria família? Só que o seguinte, irmãos, se todo mundo parar de ajudar os outros, porque ele tem que se dedicar 100% somente à sua família, acabou. Esquece ser cristão, esquece a missão, esquece os mandamentos de Cristo. Porque ninguém disse, em nenhum lugar da palavra disse, que para eu cuidar da minha família, eu tenho que me negar e acabar com a missão, e acabar com o amor no meu coração, e deixar de viver o Evangelho de Cristo, que é boas novas para o sedento, para o quebrado, para o perdido, para o fracassado, para o humilhado, para o destruído, para que ele receba a presença de Cristo, seja transformado, renovado no Senhor. Por isso, irmãos, que não existe. Eu aprendi com um pastor, e essa semana, por que pareça, ele reforçou numa conferência que eu e a Beth fomos, que Deus não deu 3 mandamentos. A gente costuma dizer que Deus deu 3 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo, e amar a nós mesmos. Só que a Bíblia deu 2 mandamentos. Jesus deu 2 mandamentos. A própria palavra de Jesus diz, né?
O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ele diz o segundo, ele não diz um terceiro, o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Não existe nem mesmo uma ordem assim, ame a você mesmo. A ordem é, ame a Deus e ame o próximo. Porque amar a nós mesmos, irmãos, já é uma característica que está entranhada na gente. A gente é tão apaixonado, a gente se ama tanto, que o grande problema às vezes é a gente deixar de se amar um pouquinho mais para poder desfrutar um pouco e compartilhar isso com os outros. E é aí o que Jesus vai ensinar para a gente. Por isso que a sabedoria, diz o texto aí, que ela já deu as ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. A graça, a formosura, a bênção, a doçura que ela experimenta na sua casa, ela agora quer que isso seja transmitido para fora. Ela quer que todos experimentem a alegria que ela experimentou. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que não existam momentos onde você vai ter que dar uma pausa em um monte de coisa para botar em ordem o seu lar. Eu acho que é a fase da vida que, às vezes, alguns de nós temos que fazer isso. Só que é uma pausa, é um momento, não é sempre. Essa pausa não dura uma vida toda. Essa pausa não dura séculos. Até porque se eu dou uma pausa e centro somente na minha família, eu já trouxe para dentro da minha casa a destruição da família dos meus filhos. Sabe por quê? Eu estou ensinando aos meus filhos o egoísmo. Eu não estou ensinando meus filhos a serem um farol, bênção para as outras pessoas. Por isso que Jesus fala, ame ao próximo como você se ama. Deseja aos outros o que você deseja para si. Faça pelos outros o que você faz para si mesmo. Amar a nós mesmos, irmãos, é algo forte demais a gente. E é um amor tão forte que a gente tem por nós mesmos, se a gente não cuidar, ele vira doença. A gente vê pessoas sofrendo por aí. Mas tem gente que sofre porque pensa que aquilo é o melhor para ela. Irmãos, por exemplo, o cúmulo, a pior coisa, uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer contra si mesmo é o suicídio. É se tornar o seu próprio assassino. É acabar com a sua própria vida. Mas por que uma pessoa se suicida? Porque a vida se tornou insuportável para ela. Porque a vida é só dor. A vida é só sofrimento. Então a pessoa, por se amar tanto, mas não saber se amar, ela pensa o seguinte, para viver uma vida desgraçada dessa, eu vou fazer algo melhor para mim. Que na verdade não é o melhor, mas ela pensa que é. E ela ceifa a sua própria vida. Porque ela acha que aquilo é a melhor atitude. O cara se acaba em vícios. Por quê? Porque ele acha que a maconha é boa, que a cocaína é boa, ele acha que o crack vai deixar ele legalzão. E ele se afunda nessa porcaria. O cara se acaba de cerveja. Você vê aí jogadores de futebol que poderiam ter uma carreira brilhante. E o problema não é beber, o problema é que o cara não consegue beber uma lata, o cara tem que beber um engradado. Mas ele pensa que ele está fazendo o melhor para ele, o cara se destrói. Destrói tudo e destrói todos que estão ao redor dele. Destrói sua equipe, destrói sua vida, destrói sua família, achando que está fazendo o melhor. A sabedoria vai ensinar a gente a se amar. E vai mostrar para a gente que não podemos viver um amor egoísta, centrado somente em nós mesmos. E aí o que vai acontecer? Vai às alturas da cidade. Só que a loucura faz a mesma coisa. Versículo 15 diz aí, leia comigo, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Né? A loucura já está na rua. E aí está a grande questão, enquanto a sabedoria está cuidando da sua casa, e ela tem que disseminar o bom ensino na sua casa, enquanto eu estou cuidando do meu lar, e aí Jesus vai mostrar para mim como eu tenho que ser um farol para cuidar do lar dos outros, é que enquanto eu estou investindo meu tempo na minha família, e isso é sábio, como diz as Escrituras, a loucura já está na rua. E já está acabando com a vida dos outros. Já está desgraçando a vida de
de pais e mães. Já está levando ódio, desobediência, rebelião ao coração de filhos. E aí a grande pergunta: eu posso ficar centrado em mim mesmo? O que eu vou ensinar para os meus filhos é que o seguinte: a vida boa é a gente ficar trancado somente em nós mesmos, em nossa própria casa, ou então passearmos somente a gente, e não ensinar os meus filhos a viverem a vida de comunidade, a amar seus amiguinhos da infância e depois da adolescência, e respeitarem os idosos, e aprender a compartilhar, a dividir, a doar o seu tempo, a doar a sua vida. O mundo que jaz no maligno vai de fato ficar somente no maligno, se a nossa família não for cercada da sabedoria que vem do alto. Aleluia. E o que acontece? Quem que eles vão ensinar? Vamos ler juntos o versículo 4, vamos lá? Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz. Aí você vai pular lá para o versículo 16. Você vai ver que o alvo da loucura vão ser as mesmas pessoas. Vamos ler juntos? Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, diz. Simples. Pessoa. Simples seria aquela pessoa tão... na visão do malandro, é o bobinho. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, né? Mas prudente como uma serpente. Simples como uma pomba, porque, irmãos, uma coisa terrível também é o ser humano que é malicioso em tudo. Tudo está vendo uma articulação. Em tudo enxerga o pior nas pessoas. Em tudo está enxergando maldade. Irmãos, isso é uma vida miserável. Viver desse jeito, só enxerga o mal, só tem olho mal, tudo está mal, tudo está indo pior. Isso é uma vida terrível. Mas também tem que tomar cuidado para não ser o famoso bobinho. Os faltos de senso é o insensato. Na gíria mais popular aí, uma época ele falava que era o sem noção. Não sei se hoje o que é, né? O sem noção é aquele que está fazendo vergonha e pensa que está tirando onda. Já viu aquelas pessoas, irmãos, que estão fazendo vergonha, você fica com vergonha por ela, mas a pessoa pensa que está abafando? É o insensato, não tem noção, não tem senso do ridículo, né? Não consegue perceber o que faz mal para si mesmo. E por aí vai. Na adolescência, então, a gente tem muita insensatez. Vê o adolescente, para poder se amostrar uma menina, ele faz cada coisa ridícula. Principalmente o garoto, né? Porque ele tem na cabeça que a menina gosta do malandro, né? Do sem noção, do palhaço, a parada toda aí. E aí o cara vai sem noção. O mundo está cheio de pessoas fáceis de serem enganadas. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que isso pode acontecer dentro da própria igreja. A gente foi chamado para fazer discípulos. Fazer discípulos significa caminhar junto com as pessoas para que eles amem a Jesus Cristo. Para que caminhem em semelhança a Jesus Cristo. Para que tenham o seu coração batendo por Jesus Cristo. Para que estejam na missão de Jesus Cristo. Se eu não discipular para o bem, eu discipulo para o mal. Se eu não ocupar as pessoas a falarem as coisas boas de Cristo e amarem a Cristo, eu vou disseminar no coração das pessoas rebelião, rancor, raiva, desobediência. Porque vamos ser sinceros. Aqui eu vou precisar da sinceridade de vocês. Vamos ser sinceros. Falar mal dos outros é bom pra caramba. Você não riu, não, irmãos? Né? Também pra rir não é piada também, né? Eu nem sou engraçado. Mas vamos ser sinceros, irmãos. O ser humano tem uma dificuldade grande demais de admitir coisas. Eu acho que pode existir um pequeno percentual de gente que consegue viver sem falar mal dos outros. Porque a grande parte da humanidade carrega isso em si.